Boa tarde, sejam bem-vindos aí a mais uma rodada de conversas aqui do Conversas Teológicas. Você que já tem acompanhado as nossas lives aqui no Instagram, sinta-se em casa. Lembrando sempre que as nossas lives elas estão disponíveis nas plataformas do Anchor, do Spotify, também no Facebook e principalmente no IGTV aqui do Conversas Teológicas. Hoje nós teremos aí uma conversa super agradável com o André Castilho, que é diretor de produção de conteúdo da Rádio Transmundial, pós-graduado aí em exposição bíblica, mestre em divindade. Então, já já nós teremos esse papo todo especial e eu peço que você já fique logo ligadinho aí com a gente durante essa conversa tão importante com o nosso querido André. Então vai ser muito especial e eu peço que você já fique aí ligado conosco. Então, já já aceitar aqui a solicitação do nosso querido André Castilho, que já entrou, e já já nós vamos dividir tela aqui nessa tarde. Já colocando para que a gente consiga dividir. Opa, Opa! Acho que agora deu certo. Arrumando aqui a câmera, porque a tecnologia a gente vai se adaptando rapidinho, mas que bom que já conseguimos rapidamente nos conectar. Tudo bem, pastor? e aí, meu querido, tudo bem? Você está me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Legal, legal. Minha imagem ficou meio paralisada aqui, mas eu espero que o Uhum. pessoal consiga visualizar aí. Muito bom estar com você, estar com todos aí aqui nos Conversas Teológicas. Vamos conversar aí sobre esse tema muito importante e atual. Muito bem, eu que agradeço, André, por essa oportunidade, por esse tempo que você, de modo muito gentil, disponibiliza para a gente, que está iniciando esse projeto. É um projeto ainda novinho, mas que já tem tido apoio aí de muita gente boa, que já passou aí nessas rodadas de conversa, e hoje nós temos essa honra, esse privilégio de estar batendo esse papo com você. Antes aqui de você entrar, estava lhe apresentando, não sei se eu fiz a apresentação correta, mas coloquei o André, ele é diretor de produção de conteúdo da Rádio Transmundial. O André também é mestre em divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, é pós-graduado em exposição bíblica e André, acima de tudo, é um servo do Senhor. É alguém que tem trabalhado no reino e isso nos alegra demais. Então, André, muito obrigado, que você possa aí estar fazendo suas considerações iniciais, aqueles que já estão entrando aí nesse nosso bate-papo. Valeu, valeu. Tenho aí amigos que estão entrando, a Dejane, a Jéssica, a Suzy, outros queridos aí que estão chegando. Quero agradecer todo mundo aí. E eu agradeço, como você falou bem, uma vez eu estava fazendo feedback com uma pessoa, uma amiga, na verdade, que trabalhava comigo, e aí eu sempre pergunto, né, dou feedback a respeito da pessoa e depois pergunto o que ela tem a nosso respeito. E aí eu perguntei para ela o que ela tinha, ela falou, vou te dizer só duas palavras. Primeiro, insegurança. E Sim. segundo, servo. Então, assim, achei muito legal o feedback que ela acertou em cheio, né? Insegurança eu sei mesmo, mas assim, o que eu achei muito legal foi servo, né? A impressão que tinha a respeito disso. Eu acho que esse é o melhor título que um discípulo de Jesus pode ter, e acho que esse é o título que a gente precisa buscar, né? Um título de servo. Jesus mesmo falou, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar na minha vida em resgate de muitos. Ele disse, ó, aliás, até começando até o assunto aqui, né? Sim. Lá, quando ele estava falando com os discípulos, nos sinóticos, olha, vocês veem aí nos poderes aí das autoridades que eles buscam, cada um busca ter autoridade um sobre o outro. Nos jogos de poder, um busca ter autoridade um sobre o outro. Mas entre vocês não deve ser assim. Entre vocês
aquele que quer ser o maior deve ser o menor, deve ser aquele que serve. E aí Jesus também deu exemplo lá no Evangelho de João, lavando os pés dos seus discípulos. Então, acho que isso fala muito já sobre o nosso pensamento político, né? Sobre como que a gente deve pensar política. Na verdade, ser discípulo de Jesus já é uma atitude política. Porque quando você, isso fica muito claro em Atos, né? Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus. A gente esquece como é importante essa palavrinha, esse título Senhor. Senhor, se você pegar do grego, é Kyrios. E para quem que era usado esse título Kyrios? Era para, como a gente usa pronome de tratamento, né? Mas era um título muito importante para o César. O César era o Kyrios, ele era o senhor de todo o império. Esse título era dado para ele pelo Senado romano. Então, quando a pessoa admitia Jesus como seu Kyrios, como seu senhor, ela está falando que existe um Kyrios acima do César. Então, atitude política. E essa atitude foi uma das que causou controvérsia lá no Império Romano. Judeus, alguns religiosos utilizaram isso para perseguir cristãos. Porque realmente a primeira atitude política daquele que é discípulo de Jesus é reconhecer que acima de qualquer trono, que acima de qualquer autoridade, que acima de qualquer representante de qualquer país, de qualquer coisa, de síndico de prédio, acima de qualquer um, está o Senhor Jesus Cristo reinando e reinará para sempre. Então, assim, ser batizado, levantar a mão, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, é uma atitude política, porque você está admitindo a última autoridade sobre mim é Jesus Cristo. Então a gente já começa a falar sobre política aqui. Muito, muito bom esse panorama que você traz dessa atitude que já começa a partir dos discípulos, de justamente eles mudarem essa perspectiva do seu Senhor, que de modo governamental era o César da época, era aquele que governava, aquele que ditava as regras, aquele que buscava para si a adoração e a obediência das pessoas, e servir a Cristo que você coloca, é uma frase muito marcante, já é uma atitude política, já é mudar o eixo de senhorio deste mundo para um eixo de senhorio celestial. Ou seja, quando Jesus chega, é como se você estivesse colocando algo assim que é bem fantástico, que a gente quando vai ler o Evangelho não percebe isso. É como se dissesse, olha, eu cheguei e eu vim aqui mudar e dizer para vocês que tudo aquilo que vocês entendem por obediência, por senhorio, por governo, agora será totalmente transformado, porque eu vou ensinar vocês o que é realmente uma política segundo o reino, o que é realmente uma obediência segundo o reino. Então, muito legal, muito bem colocado. Nesse primeiro ponto que você trouxe, André, muito interessante mesmo. A gente tem que começar por aí. Qualquer papo sobre política, isso muda tudo. Eu estou lembrando do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão. Um livro muito legal dele chama-se Discipulado. E ele começa com um comentário sobre o Sermão do Monte, sobre o chamado dos discípulos, lá em Mateus 10 também. E ele depois vai trazer isso para a realidade da igreja. E agora, quando você pensa na figura histórica do Bonhoeffer, ele foi um mártir do nazismo. Então, muito se fala, né, do nazismo, porque isso aconteceu realmente. A igreja estatal da Alemanha, ela acabou obrigatoriamente tendo que se aliar ao partido que estava no poder na década de 30, década de 40, que era o Partido Nacional Socialista. E aí, mas houve dissidentes, crentes, evangélicos, e entre eles estava o Dietrich Bonhoeffer, que fundou a igreja confessional, junto com outros irmãos, junto com outras pessoas, e por isso ele foi perseguido. E qual que foi a grande briga? Eu li uma frase lá que era o seguinte, ele disse, acima do Estado alemão está Jesus.
E o Estado nazista, né, eles não admitiram isso. Eles falaram, não, o Führer é Hitler, né? O Führer é a autoridade última sobre a vida dos alemães. E Bonhoeffer falou, não, a autoridade última sobre a vida de tudo, né, e principalmente dos cristãos, é Cristo, é Jesus, ele está acima do Estado alemão. E essa foi uma grande briga, um grande problema que houve, que fez com que Bonhoeffer fosse perseguido. Então, assim, o impacto de você aceitar, de você reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, ele é muito profundo, ele é muito grande. E a gente vê esse impacto quando nós temos estados totalitários das mais diferentes vertentes, seja a direita, seja a esquerda, que ao tentarem se impor como autoridade última, encontram a resistência pacífica dos servos de Jesus. Interessante você coloca esse lado do Dietrich Bonhoeffer como um dissidente dessa igreja que, de modo obrigatório, acabou cedendo a um senhor terreno, e que usava do medo, da opressão, da violência extrema, das coisas mais absurdas, das coisas mais impensáveis. Eu creio que tudo que for impensável que aqueles que estão nos assistindo pensarem, pode se aplicar à figura como de Hitler e do próprio nazismo. E Bonhoeffer marca, para mim, muito, muito claramente esse rompimento, esse grito, essa voz no megafone de trazer aquilo que você disse, rememorar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Jesus fez lá no início. Porque quando você colocou algo interessante, o César também é alguém com extremo poder, assim como no nazismo se tinha. E poderia ter feito também coisas terríveis com aqueles, como fez em certa medida em muitas perseguições. Porém, o que nós vemos é que Jesus se colocou no contraponto disso, sendo já esse grito que Bonhoeffer, claro, não estou dizendo que Bonhoeffer foi o único, tiveram muitos outros ao longo da história. Sim, sim. Mas Bonhoeffer é muito marcante, porque ele faz esse rompimento e relembra a gente disso, e é muito interessante, porque quando você traz essa abordagem do Bonhoeffer, a gente começa a ver, a dar uma observada nos estados atuais, nas democracias ou até quase democracias ou ditaduras atuais que vivem esse tipo de situação. É verdade, você tem... a idolatria está presente em todas as esferas da sociedade no coração humano. E aí ela se apresenta nas mais diferentes ideologias. E como que você identifica a idolatria? Quando a autoridade última, a palavra última, a referência última deixa de ser Deus, deixa de ser o Senhor Jesus. Então, até o Franklin Ferreira escreveu um livro sobre isso, né, falando sobre a idolatria do Estado. Essa idolatria do Estado, ela está também nos mais diferentes espectros políticos. Isso é muito importante para o cristão. O cristão precisa ter muito cuidado. Eu sou dos que acredita que o cristão pode escolher o espectro político que ele quiser. Né? Eu acho que você pode ser um cristão de direita, pode ser um cristão de esquerda. Mas antes de ser de esquerda ou de direita, você tem que ser um cristão. Então, a esquerda e a direita é só uma referência secundária nisso, né? E existem valores inegociáveis que vêm antes dessas referências. Então, eu já conheci, por exemplo, cristãos de esquerda altamente críticos a diversas posturas que hoje são bandeiras da esquerda, assim como conheci cristãos de direita também críticos, porque isso vai fazer, é isso que vai acontecer com quem segue primeiro a Cristo e depois a ideologia, né? Ele entende que aquela ideologia é que mais se adequa, talvez ao momento, talvez ao estado onde ele está, talvez até às ideias mais econômicas, tal. Agora, antes de mais nada, vem o senhorio de Cristo. Antes de mais nada, vem realmente a autoridade e os princípios de Jesus. E ali há princípios que são absolutamente inegociáveis. Eu já quero citar aqui, se você me permite aí, Ramon. Sim, pode ficar à vontade. Dois textos bíblicos interessantes para a gente ver que eles mudam as nossas perspectivas em relação
a base dessas duas vertentes políticas. Então, quando a gente olha para Gênesis 1, de 28 a 30, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que é que eu tenho mais fácil, mas tem outras aqui. Ótimo. Então, Ótimo. Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. Mas eu queria ler o 28, que é: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, esse é o conhecido mandato cultural que Deus dá, né? Ajeitei um pouquinho minha câmera aqui também. Então, esse mandato cultural que Deus deu para o homem, ele disse para o homem: administra a minha criação. Eu criei, está posto aqui, então a partir de agora você administra. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos administradores de algo que não é nosso, que foi Deus que deu. E aí, quando nós pensamos sobre esses dois espectros políticos principais, a direita e a esquerda, né, normalmente a ênfase das políticas, das ideologias mais ligadas à direita são propriedade privada. Então, a terra, as coisas pertencem às pessoas, principalmente às pessoas que compraram, que adquiriram aquilo. Então, existe um princípio de propriedade privada. E, normalmente, aqueles que estão no espectro mais à esquerda têm uma ideia um pouco mais de que tudo pertence ao Estado, uma ideia um pouco mais intervencionista, né? É lógico, vai haver variações, ok, né? Tem muitos da esquerda entendendo a propriedade privada, muitos da direita entendendo mais, de maneira um pouquinho mais intervencionista, o papel do Estado, mas basicamente há uma ênfase maior na propriedade privada e uma ênfase maior na intervenção estatal, na propriedade do Estado. O que o Pentateuco fala? A quem pertence a terra? A terra pertence às pessoas ou a terra pertence ao Estado que representa toda a sociedade? Abrindo lá em Levítico, capítulo 25, versículo 23, o que é que a gente vai encontrar? A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Quem está falando isso é Deus. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Então, a quem pertence a terra? É propriedade privada ou propriedade do Estado? Nenhum dos dois, é propriedade de Deus. O cristão, por excelência, no seu coração, ele é um teocêntrico e um teocrata. A gente não é uma teocracia iraniana, mas é a teocracia do coração, né? A quem pertence o meu apartamento, que eu adquiri financiado? A Deus, primeiro. A quem pertence a rua por onde eu ando? Primeiro é a Deus. Então, a quem pertencem as coisas que eu usufruto, né, que eu administro, minha chácara, meu não sei o quê, pertence a Deus. Em primeiro lugar, a terra, as coisas aqui, a criação, ela pertence a Deus. Nós somos, como disse a NVT, traduziu legal aqui, estrangeiros e arrendatários. A NVI, acho, fala de imigrantes. Então, nós estamos de passagem, estamos aqui apenas durante um tempo para usufruir e administrar, precisamos administrar direito. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar mais ênfase à propriedade privada ou intervencionismo do Estado? Bom, o cristão, primeiro, ele vai pensar: isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. A partir disso, eu entendo, né, que quando falamos de ideologias políticas, nós precisamos ser um pouco mais pragmáticos, entendeu? Um pouco mais assim, o que é bom para este momento em que nós vivemos e para a conjuntura e a cultura onde eu estou. Então, agora, é claro, alguém pode dizer: eu prefiro, se eu for escolher, algo mais coletivista, eu prefiro algo mais individual, que funciona melhor. Aí são escolhas que podem ser feitas desde que o cristão tenha como referência central que Cristo é o Rei. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Muito legal que você traz também, pontuando essa segunda parte, que é você pegou o conceito basicamente aí da direita da propriedade privada e também da esquerda, da ideia de um Estado mais intervencionista, de um Estado que vai e garante, que gera uma coletividade para as pessoas. E a gente se esquece
de fazer uma leitura, como você bem colocou, à luz daquilo que nós entendemos que é a nossa Constituição Suprema. A Exato. nossa Constituição Suprema não é a Constituição Federal brasileira, é a Constituição chamada Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. A partir dela, eu leio e faço a minha avaliação da Constituição humana, que é denominada de Constituição Federal Brasileira. O problema que eu creio, e aí você traz muito bem, é que como é que nós vamos avaliar propriedade privada ou intervenção do Estado? Nós vamos apenas pegar a nossa lente ideológica, a nossa lente da Constituição humana e jogar somente essas duas. Mas não pegamos a principal lente, que é a lente do Senhor e a lente da Escritura. E quando você faz essas duas pontuações, do entendimento do imigrante, do arrendatário, da ideia de que essa terra é do Senhor, que Ele é quem faz brotar absolutamente tudo, é Ele quem traz a chuva, é Ele quem dá o sol, enfim. Nós voltamos justamente àquilo que você citou, que é a ideia do mandato cultural. E no mandato cultural, esse homem, a partir de Adão, e Adão tinha essa perspectiva, era de ser um zelador, um administrador. Ele falha com a sua missão e nós continuamos a falhar miseravelmente, fazemos as coisas muito mal feitas e a gente não entende, não entende. A minha casa não é a minha casa, é a casa do Senhor. Então, aquilo que você traz é muito bom porque aguça a nossa mente a pensar com a mente, com a visão do Evangelho e não com a visão puramente ideológica. E como a gente está, muitas vezes, cego, encegueirado por isso, apenas pela ideologia e não pela visão do reino. É isso aí. Esse é um problema que a gente enfrenta hoje, né? O pessoal briga e isso é muito, muito triste, né? A igreja é dividida pela polarização política. Então, isso dá vontade de chorar, porque assim, você vê pessoas que dizem, Jesus é meu rei, meu senhor, meu salvador. Mas quando vai falar de determinadas figuras políticas, aí pronto, aí dá briga. Então isso não podia acontecer de jeito nenhum, né? Se você entende que Jesus é seu senhor, o outro entende que o Jesus é senhor dele também, então pouco importa se você gosta mais de coxinha de mortadela, se você prefere vermelho ou azul e amarelo. Isso daí é secundário, né? O vermelho que deve ter a preferência do seu coração é o vermelho do sangue de Jesus. Então, é isso que a gente precisa compreender, né? E que vai ultrapassar as fronteiras. Algo que eu sempre achei muito maravilhoso, que sempre me falaram sobre o Estado de Israel, não sei como é que está hoje, mas onde é que você encontrava uma relação mais pacífica e cordial entre israelenses e árabes palestinos? Dentro das comunidades cristãs, das comunidades judaico-messiânicas, que reconheciam Jesus como Machia, Yeshua como Machia. Então, quer dizer, o Evangelho tem esse poder, como disse lá Paulo em Efésios, né? Em Jesus, Deus rompeu o muro de inimizade que existia entre nós e Deus, e também o muro de inimizade entre judeus e gentios, entre bárbaros e citas, entre as pessoas de diferentes nacionalidades, até entre homem e mulher. Não faz sentido, dentro do corpo de Cristo, a gente brigar por coisas que não sejam o puro evangelho de Cristo, né? Ninguém cometeu heresia nenhuma, mas porque ele pensa diferente de mim, em qualquer coisa, eu vou lá e entro em conflito com ele, né? Então, você que é batista também, eu sou batista também, a gente sabe de como assembleias já foram problemas sérios, né? De uma questão da igreja, e isso até gera uma certa aversão. E quando fala sobre política, o pessoal pensa em política na igreja, o batista vai pensar em assembleia já, na hora, né? As assembleias de domingo, muitas delas acabavam muito ruim. Mas de jeito nenhum deveria ser assim, porque se Jesus é o Senhor Supremo, todo o resto está debaixo das mãos dele, do poder dele, a gente deveria discutir de outra maneira.
Então, esse negócio aí que eu acho muito triste. Eu sempre gostei muito de política, mas ultimamente a gente acaba se vendo é, meio inibido a conversar sobre a política do Brasil e tal, porque você vai gerar discussão e briga. Então, se o meu amor pelo meu irmão é mais forte que isso, eu prefiro até me abster em alguns momentos. Agora, sim, a gente não pode deixar de conversar e de pensar, porque a política, que é o cuidado com a polis, com a cidade, com a vida pública, ela está o tempo todo, o tempo inteiro, né? Agora mesmo, a gente tem um problema político muito sério, né? A gente está fazendo isso aqui, essa live, no meio de uma quarentena, e nós estamos enfrentando. E nesse momento a política é fundamental porque ela vai acabar guiando tudo que a gente vai fazer. Então, como é que nós vamos enfrentar esse problema? O que, que nós vamos fazer daqui para frente com a saúde pública? Como é que vão ser destinados os recursos? Isso tudo são discussões que acontecem, gostemos ou não, na esfera política, na esfera pública. E a gente precisa se manifestar, mas com muito cuidado, né? Tendo cuidado até com as ideologias e lembrando sempre, nós como cristãos, que Jesus é o Senhor acima de todas as coisas, a vontade dele deve ser suprema, o resto ele tem que ser discutido numa esfera aí, né? Sempre tendo Jesus como o Senhor. Eu acho que isso ajudaria a evitar muitas brigas e discussões, Ramon. É muito interessante porque realmente o que você trouxe se tornou uma realidade bem desagradável, que é o fato de não podermos mais sentar à mesa em qualquer ambiente, conversar coisas até que eram triviais, como o futebol, onde o São Paulo ou o Corinthians ganharam ou perderam, sem que essas coisas se transformem em um cavalo de batalha, de guerra política. A camisa que nós vestimos, ela agora já determina que lado nós temos. O sapato que nós usamos, as palavras que nós colocamos. Por exemplo, talvez alguém que esteja assistindo e vendo sua posição já denomina logo isentão. Colocam logo isso, né? Porque tem o coxinha, o mortadela e o isentão. O pessoal coloca, já tem nomenclatura para tudo. Só Eu que no fico. Evangelho. Uhum. Não, eu ia dizer que eu fico com o Habib's, que fez a coxinha de mortadela, inclusive muito gostosa. Então, com certeza. E aí a gente já num horário desse, a gente já fica com fome, né? Então ia cair bem. Então, quando a gente coloca isso, as pessoas não compreendem. E o olhar que você traz é muito importante, porque a gente deve ter um olhar atento, vigilante à forma como a gente está. É impossível não debater política. Você vai debater. Em uma hora ou outra você vai debater. Uma hora ou outra você vai expressar a sua forma, como você enxerga o mundo. Se é uma forma, às vezes, com traços de conservadorismo, ou com traços de progressismo, ou com traços que mesclam as duas coisas. Uma hora você vai fazer isso, mas a questão que você traz é: de que forma eu faço isso? E de que forma a minha relação com Deus ela é transparecida? E eu acho que isso é que é importante. Hoje a gente olha para a igreja como um todo e nós não estamos mais conseguindo enxergar esse equilíbrio ou essa biblicidade que outrora a gente tanto arrogava. E nós, como batistas, fazemos parte da denominação, nós bem sabemos do conceito de separação igreja e Estado, que não é um conceito de dizer que estamos alienados e que não queremos saber de nada, mas que nós não sofremos essa ingerência ou essa pressão tal do Estado que nós venhamos nos posicionar ideologicamente e abandonar o nosso verdadeiro governante, que é o Senhor. Exato, olha, você tocou num ponto, e eu lembrei de uma frase que eu ouvi. A gente faz um programa, o Entendendo a Bíblia, também podcast, lá na Rádio Transmundial. Eu faço com o Itamir Neves, pastor Itamir Neves, e a Renata Bujato.
O Itamir falou uma palavra, já ouvi outras vezes por outros também. A igreja é profética. E quando nós falamos de relação de Estado, nós estamos falando de um papel profético da igreja. O que significa o papel profético? E, na minha leitura, eu estou lendo Jeremias. Jeremias, um profeta, que Deus falou, ó, você vai falar e não vão te ouvir. Para Isaías também falaram isso, né? Deus falou isso. Mas aí Jeremias vai e fala, e ele vai para a corte do rei falar. E vai dar algumas recomendações políticas. Ó, não adianta vocês lutarem contra a Babilônia. Se vocês lutarem contra a Babilônia, vai perder, vai ter sofrimento. É mais fácil se entregar. Então era uma sugestão política, de relacionamento político. Não vai falar com o Egito. É mais fácil, melhor se aliar com a Babilônia. E aquilo era uma recomendação do próprio Deus. Porque ia fazer parte da disciplina de Deus a intervenção da Babilônia e o cativeiro, o exílio. Então, veja que a Bíblia ela fala sobre política, mas ela sempre tem, na sua referência última, Deus. Sempre tem o Senhor como referência. E a gente lembra também dos profetas, falando desse papel profético, quando os profetas vão falar, né, Isaías fala isso, outros profetas vão falar isso, que os governantes são ungidos pelo Senhor, são escolhidos, são armas, são ferramentas nas mãos do Senhor. Nada mais que isso. Eles estão debaixo da autoridade. A gente lembra de Romanos 13, em que não há autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Então, no mínimo, há uma permissão divina para que aquela autoridade ocupe aquele lugar. Jesus também falou isso para o próprio Pôncio Pilatos. Olha, você não teria a autoridade que você tem se ela não te fosse concedida pelo alto. Então, essa referência aí que a gente tem leva a igreja a ter um papel profético. Como é que a igreja deve se posicionar? Ela sempre vai ter que se posicionar dentro dos princípios bíblicos. Eu lembro de uma frase um manifesto, uma carta que o pastor Ricardo Agreste fez, que é muito legal, acho que você encontra fácil na internet. Ele diz o seguinte: você que é político que vem aqui para a nossa igreja, quero te dizer o seguinte: vai ter momentos em que você vai achar que a gente está falando bem de você. A gente não está falando bem de você. Nós estamos falando a palavra de Deus. É que você está com sua conduta de acordo com a palavra de Deus. Então você vai ter a impressão que a gente está falando bem de você. A gente não está. A gente está falando a palavra de Deus. E vai ter momentos que você vai achar que a gente está falando mal de você, que a gente está falando contra você. A gente não está. A gente está falando a palavra de Deus. É que você que não está com sua conduta de acordo com a palavra de Deus. Então, como é que fica a nossa avaliação dos políticos? Eles estão de acordo com a palavra de Deus? Se eles estão, legal, continua assim. Se não, meu filho, não está de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso. E esse deveria ser o posicionamento. Eu conheço vários cristãos que tiveram problemas sérios dentro dos seus partidos políticos, porque na hora de escolher, eles tinham que escolher o senhor deles, que era Jesus. E o partido, né, também de diversas correntes aí, acabou mostrando outra posição. Então, a gente tem que entender, junto com os apóstolos, em Atos, capítulo 4, dos versículos 19 a 20, como é que tem que ser a postura dos cristãos. Qual foi a chamada que os discípulos receberam? Os membros do conselho lá, dos religiosos lá de Jerusalém, disseram, não continua falando de Jesus, a gente vai soltar vocês, mas vocês não falam de Jesus. E aí Pedro e João responderam no versículo 19, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Traduções mais antigas, né? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, como é que a igreja se posiciona? A igreja sempre se posiciona de acordo com a palavra de Deus. Primeiro assunto. Então, como é que nós vamos nos posicionar em relação a determinada questão que envolva a valorização da vida? O que a Bíblia diz? Valorize a vida. A vida foi dada por Deus. A vida é o bem mais precioso que um homem tem. Então, vida sempre sendo valorizada. A Bíblia valoriza a vida. É o livro que fala sobre a vida. Então, o Estado está agindo de acordo com a valorização da vida? Legal. Vocês estão dentro da palavra de Deus. O Estado está tomando atitudes contra a valorização da vida?
Está errado, é pecado. É assim que a igreja deve se posicionar, nesse papel profético, em que ela primeiro apresenta os interesses de Deus. Aí dentro da valorização da vida, existe posição A, B, C, D, tal. Beleza, aí a gente pode discutir, vai ter gente que vai ter opiniões diferentes, uns mais voltados a opiniões mais à esquerda, outros mais à direita, tal, não sei o quê. Mas, se isso não fere a valorização da vida, utilizando como exemplo aqui o que eu estou colocando, a gente pode discutir. Mexeu com a valorização da vida, mexeu com o direito à vida, aí não. Aí a Bíblia deixa muito bem claro, né? Não matarás. Lá em Gênesis, também em 6, se eu não me engano, fala, né, que porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem não deve matar outro homem. Então, a valorização da vida é um desses aspectos inegociáveis, e existem outros. E é a partir dessa nossa referência, o que a palavra de Deus diz. E é assim que nós devemos começar a caminhar. Algo interessante você coloca sobre a valorização da vida, que serve, claro, para essa conjuntura que nós vivemos num país democrático, mas me veio à mente como as pessoas têm lidado com essas questões das ditaduras atuais, né? Eu particularmente considero aqui na América do Sul a Venezuela como uma ditadura. A série de governos, desde Hugo Chávez ali, a Nicolás Maduro agora, se configuram realmente como ditaduras, porque não valorizam realmente a vida. Você percebe que ali são governantes que se distanciaram radicalmente do básico. Ou seja, não está mais no aspecto apenas de uma divergência ideológica, não está mais no aspecto apenas de uma divergência de uma posição momentânea X ou Y, mas aí parte para afetar justamente a vida das pessoas. E como você bem colocou, o Evangelho ele caminha nisso, na valorização da vida. E essa valorização parte da ideia de reconhecer esse Deus, e reconhecendo esse Deus, entendendo os pressupostos que ele coloca. E muitas vezes a gente caminha e esquece disso. E é algo que a gente precisa resgatar. Exatamente. A gente. E é engraçado, você pode até ter opiniões diferentes lá, né? Eu conheço cristãos que são cristãos venezuelanos, que são Sim. contra totalmente o Hugo Chávez e o Nicolás Maduro, né? Agora o Nicolás Maduro, mas eu conheci um cristão venezuelano que tinha uma visão mais favorável ao Nicolás Maduro e uma visão altamente crítica à oposição venezuelana, à atual oposição venezuelana. Então, assim, agora, qual que é importante? O que era lindo? Os irmãos lá eram dois pastores e o outro, né, o diretor, cada um com a sua posição. Eles estavam caminhando juntos pelo Evangelho. Então, e olha, num país ultrapolarizado, numa situação tão difícil como a Venezuela, pessoas com opiniões e visões diferentes podiam caminhar juntos porque eles entendiam que, em primeiro lugar, estava o Evangelho e a pregação dele através das ondas do rádio. Em primeiro lugar está, né? Eles continuam caminhando juntos, apesar das suas posições políticas e suas visões num país tão difícil e numa situação tão complicada. E você vê outros casos, e a gente precisa ter sempre essa referência quando a gente vai fazer as avaliações e as análises aí sobre os diferentes países. Falando sobre algumas coisas, né? Eu por exemplo, para mim, o melhor dos sistemas humanos, né, ou talvez o menos pior, é a democracia. Agora, isso não significa que eu vou me iludir com qualquer democracia. Na democracia é dito que o poder emana do povo, mas eu, como cristão, não acredito nisso. O poder emana de Deus. E vários governos democráticos, ou supostamente democráticos, cometem muitos erros e muitos equívocos. Alguém já disse que há ditaduras, às vezes, com mais liberdade que algumas democracias. E, então, a gente precisa sempre tomar, né, um cuidado. Há cristãos que se viram muito bem com governos mais autoritários, mais totalitários. Então, a gente
sempre tem que olhar, em primeiro lugar, como seria a atitude de Jesus. Quando perguntaram para Jesus, eu devo pagar imposto ou não? Né? Porque, afinal de contas, pagar imposto mostrava alguma subserviência ao domínio romano. O que Jesus falou? A cara de quem que está nessa moeda? Ah, é a cara do César. Então, dá para ele o que é dele e a Deus você entrega o que é de Deus. Então, às vezes a gente... esse é o lance. Se a gente fosse dizer, Jesus deveria ser comprometido com a democracia, ou então com o Estado judeu. Jesus sabia que o problema não era esse. O problema estava no coração humano. Primeiro precisava resolver o problema do coração humano. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, em alguns movimentos cristãos, eles acabam perdendo o foco. E o foco político do evangelho é o domínio do coração humano. Esse é o primeiro território a ser conquistado. É o domínio do coração humano. E aí acabam se perdendo em outras coisas, com outras direções, né? E partindo para uma militância que acaba colocando uma ideologia política acima de Cristo, acima do Evangelho. E é esse cuidado a gente precisa ter muito seriamente. Agora, por que eu, como cristão, como batista, como tudo, né, acho que a democracia é o melhor? Porque é o melhor sistema para se pregar o Evangelho. Simplesmente isso. Quando nós vamos visitar a história daqueles que são os pais, né, dos batistas, dos presbiterianos, de movimentos pietistas, que assumiram um Estado laico, né, uma separação entre a igreja e o Estado, qual que era o problema? É porque eles estavam sendo perseguidos dos lugares de onde eles vieram. Então, principalmente lá da Inglaterra, da Europa, pessoas que estavam saindo dos seus estados onde eles sofriam perseguição religiosa e foram fundar um novo estado lá nos Estados Unidos para poder, então, ter uma separação de igreja e Estado onde cada um poderia ter sua fé e ali haveria liberdade para se falar do Evangelho, para poder se compartilhar do Evangelho, porque quando você tem um Estado onde você tem uma religião oficial, há muito mais dificuldade para você compartilhar do Evangelho. Então, esse é o porquê eu defendo um Estado laico, mas que tem uma religião, uma igreja que coopera com o Estado, e uma democracia, porque há liberdade para que eu possa compartilhar o Evangelho, há liberdade para que eu possa transformar a sociedade e conquistar o verdadeiro território que deve ser conquistado, que é o coração humano. Então, simplesmente esse é o motivo de eu entender que eu sou democrata, né? Mas antes de ser democrata, eu sou um cristão. Eu sou um cristão democrata, porque primeiro vem o domínio de Cristo e depois o que proporciona que o domínio de Cristo se espalhe no coração dos homens é uma democracia. Uhum. Essa ordem das coisas, ela é essencial. Se você coloca primeiro o democrata e depois o cristão, você colocou em xeque tudo aquilo que um dia você professou. Você colocou em xeque tudo aquilo que você teoricamente faz no domingo à noite ou no domingo pela manhã na sua comunidade local. O seu erguer as mãos, o seu professar nos louvores acaba não tendo respaldo algum, porque a gente vai ver isso na prática. E você trouxe algo muito interessante, é de que, por mais que a democracia viva, talvez, os seus piores dias de maior dificuldade, de ser contestada, eu particularmente até ver alguns modelos ditatoriais modernos, né? Porque eu entendo que esse conceito de ditadura no Estado moderno, ele tem se alterado. Antigamente a gente olhava para a ditadura como aquele negócio mesmo claramente, puramente repressor. Pancada, prisão, cerceamento de voz e liberdade. E hoje nós temos um determinado país que ele, na realidade, você olha e percebe, mas será que esse país é realmente comunista, como se diz lá na ideologia deles? Ou ele é capitalista? Então, é um misto ali em que, como se eles dissessem, a gente está te dando aqui algumas coisas, você pode ter, eu sempre brinco, que a gente é muito facilmente comprado pelos tesouros desse mundo.
É isso aí. Então, nesse país é aquela coisa, as pessoas parecem que têm ali um celular de última geração, têm acesso a algumas coisas, a única coisa que elas têm que fazer é entregar a sua consciência e o seu coração ao governo. Ponto. Pois O é. governo, o governo vai dirigir a sua própria vida. E aí, como você colocou, você tem a dificuldade de pessoas que entregaram o seu coração a um outro senhorio. Você tem a dificuldade de um sistema que é altamente repressor quanto à pregação do evangelho. E essas coisas é que nos fazem pensar. E você trouxe algo importante. Existem supostas democracias que são infinitamente piores do que ditaduras já consolidadas, são muito mais implacáveis na contrariedade do evangelho. Mas eu te perguntaria uma coisa: como você tem enxergado, digamos, esse movimento atual em torno que já tem saído até muitos artigos, uma ideia de um certo messianismo que alguns grupos evangélicos têm dado ao atual presidente. E aí, para aqueles que estão nos assistindo, eu colocarei de que, no meu entendimento, esse messianismo não se coloca somente a este governo, mas eu vi muito nos governos anteriores do PT, principalmente no governo Lula, quando ele entrou, basicamente pela TL, Teologia da Libertação, a exaltação ali do enviado de Deus, o Messias moderno, que iria libertar o povo da escravidão, iria dar comida, e agora nós temos me parece, um novo cenário onde parte da comunidade evangélica também acaba entendendo que um novo libertador, agora um libertador mais puro, um libertador mais coerente, que veio para libertar o Brasil da praga do demônio, né, por assim dizer, que é o próprio comunismo. Eu queria que você desse uma pincelada sobre essa questão, que é uma questão bem polêmica. Apesar do presidente ter Messias no nome, o meu Messias é Jesus, né? Então, É isso aí. o Cristo é Jesus. Isso, e deve ser o Messias de todo mundo. Então, o Jair Messias Bolsonaro tem que ser Messias só no nome. Não, ele não é o salvador de todas as coisas, é um ser humano, assim como o Lula é um ser humano, cada um aí, né, com a sua ideologia, com seus interesses e com as suas atitudes e os seus defeitos também, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado, porque o messianismo ele é muito útil para governar, porque você acaba com o questionamento. Então, assim, dentro de tanto do bolsonarismo como do lulismo, como é que você questiona as atitudes desses governantes se eles tomarem algumas atitudes erradas? Não se questiona. Não se questiona. Né? Tanto de um lado como de outro. Isso é perigoso. Então, a igreja, ela tem que ser crítica. Eu não digo com isso que a gente não deve apoiar um ou outro, ou deve apoiar um ou Sim. outro. Eu acho que você falou, né, isentão, alguém poderia me classificar como isentão, mas às vezes eu prefiro ficar assim em cima do muro porque eu consigo olhar melhor, eu consigo ver melhor, entendeu? Então, assim, algumas coisas deste governo eu acho que têm sido muito positivas. Então, a gente viu Uhum. algum tempo atrás, pensando do ponto de vista prático, o Brasil ele tem muita burocracia que impede o crescimento econômico, que impede a produção de riqueza, que impede uma série de coisas. Então, esse governo tem feito as tentativas de poder desburocratizar a economia, fazer um equilíbrio, aparentemente, né, das contas públicas. Tem equipes aí que estavam mais técnicas. Então, principalmente na questão da administração pública, parecia, né, fazer um bom trabalho. Não vai mudar tudo com essa pandemia, né, mas a, era coisas positivas. Agora, não posso negar que quando o Partido dos Trabalhadores no poder, principalmente com o Lula, estava com o Bolsa Família lá no seu auge, né, pegou
modelo que vinha do governo anterior, né, do Fernando Henrique Cardoso, transformou no Bolsa Família, ampliou isso, fez uma coisa maravilhosa. Eu visitei o Nordeste quando o Lula era presidente, e assim, você viu mudanças que foram feitas. Agora, não é por isso que eu vou virar petista, não é por isso que eu vou, né, ser lulista e vou defender. O Lula foi julgado e condenado lá pela justiça, eles que se virem lá, eles que se ajustem, nem cabe a mim julgar, condená-lo ou não. É a justiça quem está resolvendo isso, ela que vai ser, eles que se resolvam, os advogados. Mário Sérgio Cortella falou uma vez, né, o Lula tem advogados muito bem pagos para cuidarem dele, então eles que provem, ele que prove sua inocência e os acusadores que provem a sua culpa, ponto, entendeu? Cabe a mim julgar isso. Que fica muito cômodo você trazer para a arena política, porque na arena política fica a briga ideológica, e ali acabou, quase que acaba a razão. Na arena jurídica é diferente. Você tem a acusação, você tem as provas, e ali vocês têm que se resolver. E mesma coisa agora, né, que o presidente também tem sido acusado de diversas coisas, tal, não sei o quê, ele vai trazer para a arena política porque fica um ambiente mais confortável. Não é aí que tem que ser resolvido e nem cabe a gente julgar, tem que ser na arena jurídica, né, na área jurídica. Então é isso basicamente que eu acho, né, eu não quero me identificar como apoiador de nenhum deles, eu quero me identificar como servo de Jesus. É isso que eu quero que fique forte. Eu tenho uma oração que eu tenho feito, é assim, eu quero que as pessoas me vejam parecido com Cristo. E eu acho que o cristão ele tem que pensar assim, ainda que um cristão vá para a política, quem ele é? Atos 1:8, vai vir poder. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e nos lugares, né, até os confins da terra, nos lugares mais distantes da terra. Então, eu quero ser uma testemunha de Jesus. Eu quero falar daquilo que Jesus falou. E o presidente, ele está de acordo com a vontade de Deus? Legal, naquilo que ele está fazendo um bom trabalho, a gente tem que reconhecer. Naquilo que ele não está, a gente precisa reconhecer também, né, coisas que ele fala que eu acho que são reprováveis, então a gente precisa reconhecer essas coisas também. E aí depois, como é que vai ficar o voto? O voto eu vou decidir em 2022, né? Agora 2020, se tiver eleição para prefeito, a gente tem oportunidade de dar também, e a gente tem que olhar isso de um ponto de vista um pouco mais pragmático, ter as nossas discussões, ter as nossas conversas, mas não deixar a igreja dividir por causa disso, não deixar a família dividir por causa disso, ouvir para poder falar, e aí também ter as nossas opiniões. Em algumas coisas não tem problema você ter opiniões aí, né, que pode ser, eu acho que é mais legal se o Estado fosse mais intervencionista, eu acho que é mais legal se o Estado fosse mais, né, liberal. Agora, tem outros princípios que são inegociáveis, princípios morais, princípios éticos, que precisam ser observados com muito carinho quando você for tomar a sua decisão, e a igreja não pode fechar com ninguém. Insisto, a igreja é profética. Ela tem que defender e falar da palavra de Deus. E ponto final. Então, o presidente ele é mais, né, parece ter mais simpatia por cristãos, foi até num evento evangélico, né, disse que o Estado era laico, mas ele era um cristão, tal. Legal. E as atitudes dele condizem com o que ele está falando? Isso que precisa ser avaliado, isso que precisa ser ajustado, e aí ele vai disso depois à sociedade, a Deus, e se ele tomar atitudes completamente anticristãs, né, apesar ainda que ele fale, mas se houver atitudes, a gente não pode fechar não do lado dele sem nenhum tipo de crítica ou questionamento. A crítica tem que ser a palavra de Deus, ela sim é inquestionável. É importante porque a gente vai perceber, e você traz muito bem isso, nós, enquanto brasileiros, somos muito tendenciosos a essa cultura messiânica, a cultura do ídolo, não só na política, mas até mesmo nas igrejas. Exato. A gente coloca isso sobre um pastor, a gente coloca isso sobre um irmão, sobre uma irmã, no trabalho, os nossos ídolos de cada dia. E a gente coloca sobre eles algo que nem eles acham
que tinham, mas que passam a achar que têm. Tamanha a comoção. Então, muitos políticos acabam entrando num estado de delírio que a gente, quando está ainda com a razão, percebe, mas que eles já não percebem mais. Ou então, se percebem, se utilizam disso para a manipulação das massas. E quantas vezes nós já não vimos esse filme de manipulação das massas, de pessoas frustradas que depois vão caminhando e entendem aonde eu tinha depositado realmente a minha fé. É isso aí. A minha fé, a minha fé acabou ficando em homens. E não estou aqui dizendo, como você colocou, que nós não vamos aqui apoiar coisas que são boas, que são positivas, que são para o bem do país. Aquilo que é bom, aquilo que é positivo e é para o bem do país, seja da direita ou da esquerda, tem que ser apoiado e tem que ser colocado realmente de modo claro, como algo bom. Mas a partir do momento que a gente percebe que de ambos os lados, como você bem disse, existem questões que não são salutares, que não vão ajudar e que precisam ser criticadas porque nós temos um DNA profético enquanto igreja, nós não devemos nos eximir de fazer. O papel profético não é só ali do púlpito, mas é do púlpito para a vida, é do É isso púlpito aí. para o dia a dia. Então, a gente deve ter o papel profético com os nossos filhos, quando nós estamos aqui a protestar, a profetizar contra coisas que a gente entende de valores éticos e morais que eles acabam agregando por relacionamentos que não são tão legais ou por questões que são colocadas da internet ou da televisão e a gente está em cima, por que não nessa seara que é tão complicada? E ela é complicada por quê, no meu entendimento? Porque ela é carregada de emoção. Ela é carregada do Fla-Flu. Ela é É isso aí. carregada, ela é carregada dessa briga e a gente gosta. Eu sou nordestino, como você está vendo, Dá para e perceber, algo né? e algo muito claro é que o nordestino ele é apaixonado pela política e aqui é a política da politicagem. Aham. Ele é apaixonado. Então, aqui como eu sou do Maranhão, a guerra por muitos anos era o grupo Sarney e os grupos de extrema esquerda, e agora nós estamos aqui governados pela extrema esquerda. Enfim, essa luta que vem do interior do Maranhão, do interior do Ceará, do interior do Piauí, ela também vai Brasil afora. E o que nós precisamos fazer é sair disso. Nós precisamos sair disso, trazer a razão, orar com seriedade, com serenidade, para que a gente possa caminhar. Então, isso é o que eu desejo, é aquilo que eu penso. E eu queria agradecer muito ao André por essa oportunidade. Eu creio que tudo aquilo que você colocou foi muito prazeroso e especial para que a gente possa refletir. Então, André, eu queria agradecer a você, dizer que também sou um fã do trabalho da Rádio Transmundial, somos Obrigado, intercessores obrigado. e a gente espera que sempre vocês continuem a abençoar o Brasil com essa programação de qualidade, com a seriedade bíblica que vocês sempre mantêm, respeitando, acima de tudo, o senhorio de Cristo. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, Ramon. Obrigado a todos. Né? Vi muita gente conhecida que entrou aí, a Shirlene, o Israel, o Mazakorati, também lá da Rádio Transmundial. Muita gente entrando. Obrigado aí por todas as pessoas. E eu agradeço aí por essa oportunidade, por falar disso. E para finalizar, eu queria só deixar com todo mundo que está nos acompanhando o último versículo, né? Talvez o livro mais político de toda a Bíblia, que é Apocalipse 11, versículo 15. O reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, nunca nos esqueçamos disso. A nossa esperança, a nossa confiança no verdadeiro Messias, que é Jesus, que não tem Messias só no nome. Messias é o que ele verdadeiramente é, a sua identidade. O nosso Senhor Jesus, que reinará para sempre, já reina. E ele trará o reino de paz e de justiça, que se manifesta hoje por meio da igreja, que deve também fazer a paz,
a justiça, começando aí por pacificar os lares, pacificar as igrejas, pacificar os corações. 5 segundos, o Instagram vai já derrubar a gente. Então, um abraço para Deus todo mundo. abençoe.